Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Nunca imaginei que eu tinha inimigo. Nunca imaginei que ia acontecer sequestro da minha família. Nós não sabíamos se nós iríamos fazer o cadáver da criança ou simplesmente o cativeiro. Nós torcíamos para fazer simplesmente o cativeiro. Quando se deflagra uma prisão no sequestrador, o relógio que antes passava lentamente passa a girar com uma velocidade estonteante. A década de 1990 e o começo dos anos 2000 foram marcados pela fase sombria dos sequestros, especialmente em São Paulo. De empresários como Abílio Diniz até celebridades como Silvio Santos, ninguém parecia livre de ser vítima desse crime hediondo. Mas sequestro de criança com grande repercussão teve apenas um, o de Ives Ota. Em 29 de agosto de 1997, o menino de apenas 8 anos foi levado de sua casa quando brincava com seu primo sob os cuidados de uma babá. Eu lembro bem da época quando os jornais noticiaram que o garotinho de sorriso fácil, olhar simpático, tinha sido encontrado morto após o mandante de seu sequestro ter ordenado seu fim. Não dizem que muitas vezes abrimos a porta para o nosso pior inimigo? Pois é. O homem que arquitetou o fim de Ives era nada menos que uma pessoa que trabalhava para o pai do garotinho. Masataka Ota era conhecido por ter praticamente inventado as lojas de R$ 1,99 que invadiam o Brasil na época em que o Plano Real era recente e o dólar bem baixo. O consumo do brasileiro fez a felicidade do empreendedor Masataka e também despertou a inveja e a cobiça de Paulo de Tarso, o policial militar que fazia serviço de segurança nas lojas do pai de Ives. Este é um dos casos mais marcantes da série Investigação Criminal, e não é sem querer. O depoimento do pai de Ives é forte, triste e difícil de esquecer, até mesmo para mim que entrevistei ele. O trabalho da polícia, liderado pelo Dr. Marcos Carneiro, foi exemplar e muito bem executado. Uma pena que a história final de Ives já estava definida pelo seu algoz, e nada, nem o dinheiro, conseguiria redesenhar o destino que atingiria em cheio a família Ota. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Media Lab. Quando Masataka chegou para dar entrevista para o programa, não foi difícil perceber o quanto a dor da morte do filho ainda era muito latente, como se fosse uma segunda pele, que não cicatriza nunca. Com muita simplicidade e simpatia, o pai de Ives voltou ao passado e trouxe todos os detalhes daquela sexta-feira que mudaria para sempre a sua vida. Fui o pioneiro de abrir a primeira loja em São Paulo de R$ 1,99, que era preço único. Foi um sucesso muito grande e onde que eu transformei todas as minhas lojas em 45 dias no preço único. Nisso aí, os três que trabalhavam na minha loja, não só na minha loja, como que eles eram policiais militares, eles trabalhavam com outros comerciantes. E eles viram aquele movimento muito grande o dia inteiro, né? E acharam que eu estava milionário. No dia 29 de agosto, eu e minha esposa, saímos cedo para uma importadora. Me bateu uma coisa dentro do meu coração que falava assim, puxa, estou com vontade de ir embora. Então isso era 4 horas da tarde, 16 horas da tarde. Chamei minha esposa e falei assim, olha, é melhor a gente ir embora que eu não estou sentindo bem. Era uma sexta-feira e final do mês de agosto. Esse é o Dr. Marcos Carneiro, o delegado do caso. Era um dia muito tenso para nós, porque era um dia que tinha vários casos de sequestro aconteciam na sexta-feira, né? É uma coisa que a gente já tinha assim de prevenção com a sexta-feira. E sexta-feira também é um dia que é muito famoso para se pagar resgate. O criminoso, ele sempre fazia o pedido de pagamento na sexta, porque ele achava que sexta passado, pegando no final de semana, teria menos polícia na rua e com isso ele poderia se safar melhor da ação policial. Eu estava dentro da minha casa, junto com o primo, estudando, e a babá junto.
E naquele momento, tocou campainha, esse motoboy veio com um buquê de flores e perguntou o nome da minha sobrinha, Margarete. Esse motoboy falou assim: Margarete está? Não, ela acabou de sair agora. É que eu tenho que entregar esse buquê. O autor do crime foi uma pessoa que se fez passar por um entregador de flores, um motoboy, e iludiu a babá que naquela oportunidade cuidava de 2 crianças, do Ives e de um primo dele. Essa pessoa primeiro iludiu a babá para que ela abrisse o portão, porque a caixa era uma caixa grande e não passava pela fresta do portão, e ele dominou. E ele agiu como se estivesse querendo roubar a casa. Perguntou de cofre, uma série de coisas. Na fuga dele, ele levou a criança. Aí ele pegou meu sobrinho e pegou a babá, trancou no porãozinho e levou meu filho. Ao que eu cheguei, tô descendo a rampa, às 19h15 mais ou menos, eu tô vendo as viaturas, né, perto da minha casa. E quando nós estávamos chegando em casa, Essa é a mãe de eu Ives, vi a rua Keiko Otto. alvoroçada, a sirene da polícia ligada, o cachorrinho do Ives solto, a vizinha gritando. Eu olhei para o meu marido e disse: nossa, o que está acontecendo com o vizinho? Aí veio a minha filha, a Vanessa, disse para mim assim: mamãe, levaram o Ives. Aquilo foi um momento de desespero, né? A gente estava esperando o momento das pessoas ligar para mim ou a polícia encontrar o Ives, né? Que até aquele momento eu não achava que era sequestro. O risco é que, se a vítima reconhecer o sequestrador, ela vai morrer. Porque o sequestrador, o bandido é covarde. A essência do criminoso é covarde. O que muita gente confunde é ousadia com coragem. A pessoa pode ser ousada, mas é um tremendo covarde. Sequestrar uma criança de 8 anos é um ato extremamente covarde. Tem a ousadia de enfrentar o aparato da polícia, mas é um ato covarde. Contar quem era e como era a vítima é sempre o ponto de maior tristeza em qualquer entrevista que faço com os parentes de quem se foi. Mas no caso do Massataca foi um pouco diferente. Quando eu pedi para ele fazer um perfil do Ives, ele se iluminou. Seus olhos ficaram felizes. Foi como se ele tivesse voltado ao melhor dos seus tempos. Aqueles tempos de quando ele tinha apenas a preocupação de ver se seu filho tinha feito a lição de casa, se tinha escovado os dentes antes de dormir, de programar o que fazer no fim de semana. Aquelas pequenas felicidades certas, que só quando a gente as perde é que a gente percebe que eram aquelas as reais felicidades da vida. Tinha 8 anos. O Ives, ele era um menino amoroso, alegre, menino que sempre estava preocupado, né? No horário que eu ia chegar. Então, às vezes, ele ligava no meu celular falando assim: pai, onde você está? Eu estou chegando. Então vou esperar você na porta que eu quero sair um pouco com o papai. Então, meu carro era uma Toyota que tinha o teto solar. Ele entrava dentro do meu carro, ele ficava de pezinho, com o corpo para fora, né? Como se fosse aquele filme Titanic. E colocava assim, sentindo o ventinho no rosto dele. E eu conversava muito com meu filho, né? Ele sempre preocupado, sempre querendo mostrar quanto ele gostava dos pais. Uma coisa que eu aprendi na vida, uma redação que ele fez, onde ele coloca assim, o título como Menor Abandonado. Devemos amar todas as pessoas, sem distinção de cor ou raça. Todos precisam de amor, carinho e respeito. Só dando amor, carinho e respeito é que podemos exigir o mesmo para nós. Devemos amar os homens, os animais e a natureza.
aquilo. Eu falei, puxa, que sabedoria que esse menino tem. Em crimes de sequestro, o que a polícia mais precisa é que pouca gente saiba que a vítima foi sequestrada. Quando digo pouca gente, quero dizer inclusive os criminosos. A polícia precisa trabalhar com elemento surpresa, evitando que os sequestradores percebam que já existe uma investigação para prendê-los. Uma das estratégias que o Dr. Marcos Carneiro traçou para esse caso foi de colocar um investigador oriental dentro da casa do Zota. Assim, a cada contato dos bandidos, o investigador conseguiria orientar o pai de Ives e, caso algum sequestrador estivesse à espreita, confundisse o investigador com um dos membros da família do garoto. A família havia ido até o distrito da área, o delegado do distrito acionou a delegacia de sequestro, imediatamente mandamos uma equipe para atender a família e começamos os procedimentos padrões nos casos de sequestro. Esse é Hermindo Lopes Filho, o perito do caso. A informação do sequestro de uma criança. Isso foi imediatamente passado para nós, equipe de perícia, que havia uma criança sequestrada. Então que nós entrássemos em alerta nos nossos plantões que possivelmente poderia surgir uma criança em algum lugar, viva ou morta. Então nós não sabíamos se nós iríamos fazer o cadáver da criança ou simplesmente o cativeiro. Nós torcíamos para fazer simplesmente o cativeiro. Então uma equipe foi deslocada, é uma equipe de investigadores especializada na questão da negociação. Na realidade, por ser oriental... Esse é o investigador oriental infiltrado, Rogério Canego Suco. Esse caso todo, entendeu? Por ser oriental, não chamaria tanta atenção de qualquer outra pessoa que, porventura, estivesse fazendo alguma campanha na casa ou em algum outro local, e eu me passaria como membro da família. Fomos para casa lá, a equipe foi, uma equipe especializada, conversou com a família, orientou, até para já esperar o primeiro pedido de resgate, que só foi ocorrer posteriormente. Eu estava na casa, foi quando os sequestradores entraram em contato, exigindo dinheiro. O primeiro pedido de resgate me parece que ocorreu no dia seguinte e foi num determinado valor aí, acho que foi em torno de 800 mil, uma coisa assim. Mas eles falavam assim, é sequestro, investigado. Aí ficava esperando, o telefone parado. Daqui 3 dias eles ligavam de novo. Arrumou dinheiro. Eles não tinham nem noção, porque eu queria saber o valor que eles queriam. Eles não tinham nem noção que eles tinham falado. Eles falavam $1 milhão. Eu falei, olha, eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, pagaria. Mas vocês não têm nem noção do que estão falando. O valor desse dinheiro, como é que eu vou carregar esse dinheiro? Como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Do resgate, a família já estava com orientação e com a orientação já estabeleceu a primeira premissa, que é da questão da prova de vida. Eu vou fazer uma rápida interrupção aqui para explicar o que é e qual a importância da prova de vida. Quando uma pessoa é sequestrada, o mais importante para a polícia é conseguir recuperar a vítima com vida. Mas algumas vezes os sequestradores acabam dando fim à vida de seu refém. Para ter certeza que os criminosos ainda mantêm viva a pessoa capturada, a polícia pede, então, a prova de vida. É feita uma pergunta que apenas a vítima e a família sabem a resposta. Por exemplo, se eu for sequestrado, a polícia vai pedir para eu responder qual era a cor do carro do meu pai, ou então qual o nome do cachorro da minha avó. A pergunta tem que ser fácil para o sequestrado responder, mas difícil para o sequestrador achar em uma pesquisa no Google. E a resposta tem que ser exata. O que é fundamental? O criminoso, ele tem a faca e o queijo na mão. Só que a hora de cortar é do familiar que está negociando. Sem prova de vida, não se paga um centavo. A única garantia para se pagar um resgate é que até aquele momento a pessoa esteja viva. Isso faz parte da lógica do crime. E o criminoso sabe disso. E sequestro de criança sempre foi algo que é muito preocupante.
Todo sequestro é preocupante, mas criança tem um fator a mais. A criança, além da fragilidade, da inocência, a questão da dificuldade de se ter prova de vida realmente garantida. Não pode haver uma complexidade muito grande na de prova de vida, porque para a criança pode até complicar. E a criança, naquele estresse, pode se confundir. E aí atrapalhar até a percepção da polícia. Quando você faz uma pergunta de prova de vida, você tem que ser bem objetivo na resposta também. Você tem que ser objetivo na pergunta e na resposta. Quando você tem, por exemplo, uma vítima que ela tem 18, 19 anos e você faz uma pergunta, que presente que ela ganhou quando fez 15, para ela é mais fácil. Uma criança de 8, você perguntar o que ela ganhou quando ela tinha 6 anos, já é muito complicado. Então, havia ocorrido o arrebatamento do Ives, passou sexta para sábado e provavelmente no sábado à noite é que teve o pedido do resgate. O interessante é que nesse momento o Ives já estava morto. Quando é feito o pedido de resgate, a criança já estava morta. A prova de vida que o criminoso trouxe não era exatamente o que o pai havia pedido. O pai tinha feito uma determinada pergunta e o criminoso veio com outra informação. A informação que o criminoso veio era uma informação verdadeira. Então, por exemplo, o pai pergunta: qual foi o presente que eu te dei no Natal do ano passado? A resposta do criminoso: em novembro nós viajamos para o Paraná. Espera um pouco, não foi isso que nós perguntamos. Aí a polícia pergunta para a família: viajaram para o Paraná? Viajamos. Pouca gente sabia que nós viajamos para o Paraná, visitávamos parentes. Para a família, ela quer acreditar que a pessoa está viva e deu aquela informação. Mas pela nossa experiência, quando tivemos isso, já houve para nós uma coisa muito negativa. Então, aí conversando, porque os policiais que estavam na casa e presenciaram isso e viram essa reação, de imediato nos comunicaram, e já com a percepção que algo não estava dentro do parâmetro normal de um sequestro tradicional. Foram três ligações que recebi. Todo aquele momento que eu sentei naquela cadeira, um bolo de café, telefone do lado, eu não levantei para nada esperando o telefone tocar. A partir dessas ligações, nós começamos a monitorar os telefones, tá? Eu fui para casa instalar os identificadores de chamadas, orientar a família no processo de como seria a negociação, e durante esse período conseguimos angariar alguns números que essas pessoas haviam utilizado para fazer a negociação. Nós detectamos que o sequestrador ele utilizou um orelhão na região. O que chamou a atenção porque eu vi lá que era a Vila Guarani. Quando nós vimos que ele estava ligando das proximidades, nós apostamos que ele poderia cometer o erro de repetir o mesmo telefone público, porque já aconteceu, ou que ele poderia ligar de um telefone público próximo, por N motivos. Porque o criminoso, a gente nunca pode esquecer, é gente igual a gente. Tem um desvio de comportamento, é uma pessoa nociva, mas é gente, comete erro também. As equipes estavam posicionadas na rua e houve a ligação. E imediatamente, o policial que estava na casa, de forma diligente, acionou a equipe que estava na área. Falou: está tendo a ligação, está partindo do orelhão número tal. Os policiais oraram na planilha, ao olhar na planilha, viram qual era o orelhão e conseguiram prender o suspeito. A ação foi muito rápida, ele já tinha acabado de fazer a ligação, só que ele tentou reagir, tentou sacar a arma, mas ele viu que estava dominado, desistiu. Estava com a motocicleta e ele estava em cima da moto fazendo ligação, porque eles fazem isso, eles ficam com a moto ligada em cima da moto para tentar fugir imediatamente. Os policiais muito bem treinados, equipe muito boa, dominou. Aí me avisaram imediatamente, eu fui para a delegacia e aí comecei a interrogar esse suspeito. Num primeiro momento ele tentou negar,
mas nós tínhamos algo vital. Primeiro, nós tínhamos um retrato falado do autor do crime, que era muito semelhante a ele. E em segundo, a babá, que imediatamente nós fomos atrás dela. Ela veio até a delegacia e fez um reconhecimento pessoal e confirmou que era a pessoa que havia sequestrado o Ives. A partir daí, nós tínhamos uma segurança maior para exigir dele que ele falasse onde estava o garoto, etc, etc, sabendo que havia a possibilidade do menino estar morto. O eixo da investigação estava centrado no motoboy. Constatou-se que ele estava com nome falso. Ele se apresentava como Silvio, mas o nome dele era Adelino. E esse Adelino já era procurado por crimes de roubo e uma série de outros crimes. Ele resolveu colaborar. Primeiro ele disse que realmente ele tinha feito aquilo, mas que ele não sabia da criança. Que a função dele foi pegar a criança e que ele entregou a criança o tal do McCoy. Primeiro foi o McCoy, que é o polícia que fazia bico na loja do seu Massataca. Aí depois ele falou que o nome do policial seria Paulo de Tarso. Um outro policial que também faria bico nas lojas é que tinham pedido para ele sequestrar a criança, mas que ele fez a parte dele e não sabia de mais nada. Esse policial que trabalhava para mim, que sequestrou meu filho na sexta-feira, no domingo ele veio com viatura, porque ele trabalhava na delegacia perto da minha casa. E ele chegou para mim e falou assim: eu fiquei sabendo que sequestraram seu filho. Você nunca imagina que foi essa pessoa que sequestrou e matou meu filho. Quando nós pegamos os sequestradores, eu olhei bem para o rosto dele e falei: meu Deus do céu, uma pessoa que tem emprego, que ajudei a alimentar a família dele, sequestra meu filho, mata meu filho, depois vem com viatura e fala assim: eu quero te ajudar. Inclusive chegou a falar para ele que na hora de pagar o resgate ele poderia levar o dinheiro porque era algo muito arriscado. Isso, para nós, somando tudo muito rapidamente, porque a dinâmica ela é numa velocidade incrível. Quando se deflagra uma prisão no sequestrador, o relógio que antes passava lentamente passa a girar com uma velocidade estonteante. Como havia possibilidade remota da criança estar viva, não houve nem tempo de comunicar ao comando da Polícia Militar, que nós sempre fazemos isso. Mas era uma situação tão premente que um camarada procurado pela polícia, criminoso, realmente o autor do sequestro, dizendo que os policiais poderiam estar com a criança, nós não poderíamos falhar naquele momento. Então, fomos, abordamos o primeiro policial. Esse policial, num primeiro momento, ele negou tudo, não sabia de nada, inclusive negou que conhecesse o tal do Silvio, porque ele se apresentava como Silvio, na verdade o nome dele é Adelino. Só que nesse momento que ele disse que não conhecia ninguém com o nome de Silvio, nós apresentamos o Silvio para ele. Ele estava dentro da viatura da Polícia Civil. E nesse momento ele chora, uma lágrima, e começa a encher os olhos d'água. Fala: você está chorando por quê? Se você se diz inocente. Aí ele se dispôs a que fôssemos até a casa dele para que verificasse se a criança estava na casa dele ou não. E assim fizemos. O outro policial ficou sabendo da ação da polícia ali na área e não se apresentou. Ele foi se apresentar somente à noite. Informalmente eu conversei com o Paulo de Tarso e alguns detalhes chamaram a atenção. Primeiro, ele estava com um anel de bacharel em Direito. Eu perguntei: você é formado? Ele falou: não, estou no 2º ano. Eu falei: por que você já usa um anel de bacharel em Direito? Parece um pouco detalhe. Outra, o fato de ele estar suando excessivamente, uma sudorese excessiva. Ele estava ali protegido pelos comandantes dele, junto aos comandantes, quer dizer, não havia nenhum tipo de constrangimento de querer usar alguma coação moral ou física. E logo de início ele fala para mim: doutor, eu tenho álibi. Eu falo: você tem álibi do quê?
não tem um álibi que não tem nada a ver com esse sequestro. Eu não o conhecia, e aí eu fui bem contundente com ele. Eu falei, escuta, você é um policial experiente. Eu estou dizendo que você está envolvido no sequestro, você vem argumentar para mim que tem álibi? Um policial não faria isso, porque se fosse comigo e o meu superior ou um policial viesse dizer que eu estava sequestrado, eu ia contestar dizendo, olha, você não me conhece para dizer uma coisa dessa, você está me ofendendo pessoalmente. E você vem com essa tranquilidade forçada, querer dizer para mim que tem álibi, não é uma postura de um policial. Eu não espero isso de um policial. Você tem que desqualificar aquele suspeito para mostrar para a sociedade que ele sim é o autor do crime. Enquanto uma equipe estava na captura dos policiais que poderiam estar envolvidos no crime, a outra equipe foi para a casa do Silvio. E na casa dele não havia ninguém. A casa dele estava vazia lá. A primeira preocupação era da possibilidade da criança na casa. Revirou tudo. A casa não ficou pedra sobre pedra e não achamos nada. Fomos embora. Assim procedeu-se na casa do Silvio e depois na casa do Paulo de Tarso, mas não tinha nenhuma evidência da criança lá. O que nós fizemos? Suspendemos a operação no final de semana, porque havia ainda a hipótese de uma outra pessoa, um outro integrante da quadrilha, eventualmente estar com a criança. Era uma previsão muito remota, mas a polícia também não queríamos fazer algum movimento brusco e acarretar o mal para a criança. Na segunda-feira, as equipes, nós chegamos cedo na delegacia e estabeleci para as equipes que fossem de novo na casa do motoboy. Na esperança de encontrar um fio de cabelo, uma mancha de sangue, qualquer coisa que pudesse fazer uma perícia lá no local e constatar que o menino esteve na casa. Por quê? Porque os policiais, ao conversar com os moradores da casa, eles confirmaram que o Silvio, que eles conheceram por Silvio, o motoboy, chegou com uma criança lá na sexta-feira. Um japonesinho, que chamou a atenção. Quando os policiais vão na casa e começam a revistar, teve um único lugar que não foi mexido. Até por uma questão de sempre a gente ter uma diferença com relação a isso. Questão de criança, pessoa idosa. O berço da filha do motoboy. Durante esse período que ele estava em cativeiro, supostamente estaria em cativeiro, e eu fiquei orientando, você como policial de rua, você fica imaginando, fala, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, os sequestrados estão falando. Inclusive teve uma ligação que ele fala com os familiares, eu comprei um bichinho de virtual. Naquela época tinha aquele Tamagotchi, um artefato eletrônico que as pessoas davam para as crianças para ela ir cuidar do bichinho virtual. E eu fiquei com isso na cabeça. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as coisas que estão na cozinha, revirar tudo, para ver se pegava algum indício de que a vítima estaria no local. Nisso eu achei uma embalagem desse bichinho virtual, do Tamagotchi. Fiquei contente, provavelmente ele passou por aqui. Tirei todo o material que estava no quarto, o colchão, fui tirando tudo, o tapete. E inclusive embaixo desse berço que estava no quarto, tinha uma mancha como se fosse um reparo, um remendo no chão, tá? Só que o pessoal tinha passado isso daí, tinha passado uma tinta, aquele vermelhão. Só que ficou esquisito, não ficou da mesma cor que os demais. Eu achei estranho. E nesse momento, eu estava conversando com o seu Masataka para formalizar a questão do Paulo de Tarso, do outro PM, que estaria lá junto com ele, que teria dado as coordenadas, teria participado também. Eu estava detalhando isso aí com o seu Masataka. Quando eu toco o telefone, eu falo, alô, Tom. O seu Massa falou, acharam meu filho, doutor. Agora eu estou tranquilo que acharam meu filho. Eu falei, não, seu Massa, espera só um pouquinho. Saí da sala, conversei com os policiais. Eu falei, olha, arruma uma ferramenta e quebra esse cimentado. E depois vocês me ligam. Comecei a cutucar. Eu vi que a hora que eu bati foi com uma enxada, eu não lembro se foi com uma enxada ou com uma pá, o piso estourou com muita facilidade. E falei, caramba, não é uma coisa estranha, não é o piso normal. De um lado estava bem forte, né? A grossura, a espessura do cimento, e do outro estava fraquinho. Começamos a cavocar
infelizmente apareceu o cotovelo do Ives. Isso não me aguentei também, dá aquele desespero, aquela agonia. Não tinha cheiro. Isso que me chamou a atenção também. Não tinha cheiro. Eu lembro que eu acho que já fazia mais ou menos de 7 a 11 dias que o corpo já estava no local, mas não tinha aquele cheiro de coisa deteriorada, entendeu? Aí eles me ligaram, quebraram, quando quebrou o cimento, estufou parte do corpo da criança, porque já estava naquela fase gasosa que o corpo humano fica, na decomposição. Aí falei, chama os bombeiros, perícia, não mexe em nada, vamos aguardar agora aí e tal. O seu Márcio foi para casa, ele não ficou sabendo ali. Eu falei, antes de saber que estava lá, eu dispensei ele por causa da emoção e tudo. O local era o seguinte, era uma residência com a sua área anterior livre e a residência ficava nos fundos, né? A casa era uma casa de fundos do tipo edícula, onde foi o cativeiro e a própria cova que ele se encontrava. O que nós fizemos? Acionamos o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros veio, tirou a criança daquela cova e realmente constatamos na hora que tratasse de uma criança oriental, o que dava a entender que tratava-se de Ives Ota, tá? Que havia lesões na região anterior da cabeça, típica de disparo de arma de fogo, que tinha uma região de entrada e uma região de saída. Essa região de entrada era na região anterior da cabeça, era próxima à região nasal, e a saída na região occipital. Isso nos deu a entender que tratava-se de um disparo, porque havia um pequeno esfumaçamento. Então, para nós, técnicos, peritos criminais, nos deu a entender que tratava-se de um disparo realizado a curta distância, não era curtíssima, mas sim a curta distância. A posição e situação que o corpo se encontrava era uma posição de quem foi colocado deitado, tá? Então ele estava totalmente distendido em decúbito dorsal e recebeu a ação do disparo. Mas certamente não houve nem defesa, porque se ele estivesse consciente, por uma razão de defesa, óbvio, a pessoa faz isso, né? Então teria perfuração na mão ou algo parecido, coisa que lá não tinha. Certamente sedado, porque foi pego no IML, nas vísceras, substâncias, levou ele a dormir. Reparamos duas coisas importantíssimas para nós, que na terra havia uma mistura de cal. Então isso, tecnicamente falando, demonstra dolo, demonstra de quem está trabalhando, fazendo aquele ato, ele está exatamente com técnicas importantes. Por quê? O cal acelera a putrefação, tá? Porém não emite o odor. Como estava dentro do quarto, principalmente no quarto da filha dele, sob o berço, ele se utilizou dessa técnica. Então veja, ali, muito importante tecnicamente falando, nós recolhemos essa terra com cal, tá? Que nós temos que demonstrar que aquilo é cal, porque não basta para um perito criminal falar o que ele acha, ele tem que demonstrar. Então fizemos essa coleta de terra misturada a cal, deixamos de lado e em ato contínuo ainda, o que nós fizemos? Para sanar a nossa suspeita anterior, que o tiro entrou por aqui, saiu por aqui e devia ter sido acontecido lá mesmo. Pegamos uma peneira e fizemos uma peneiração naquela terra, onde nós viemos encontrar o projétil utilizado no disparo. Portanto, esse projétil nos fez entender, pela balística, que tratava-se de um projétil de uma arma 9mm. A 9mm é uma arma proibida, tá? É uma arma que somente as Forças Armadas se utilizam da mesma. Com essa descoberta, volta de novo o motoboy ao centro para esclarecer as coisas, porque a criança está na casa dele. O que chama a atenção é que quando o motoboy começa a falar da dinâmica do crime, ele diz que ao se deslocar para a casa dele com a criança,
No meio do caminho ele encontra com o Paulo de Tarso. E é nesse momento que o Ives reconhece o Paulo, falando: você é o... Ele não fala nem polícia, ele fala o guarda. Usa um termo assim de criança: ah, você é o guarda do papai. E o cara fala: é uma brincadeira de polícia e bandido, mais tarde o seu pai vai te buscar em casa. Daquele dia de manhã, antes de eu sair com a minha esposa para fazer compra, esse Paulo de Tarso veio com a viatura. Meu filho saiu para fora e segurou nas minhas pernas. Esse Paulo de Tarso olhou para ele e falou assim: é seu filho? Eu falei: é. Ele não conhecia, né? O meu filho tinha olhado para ele. É aí que aconteceu, que ele mandou executar. O motoboy leva a criança para casa. Segundo o motoboy, mais à noite, o Paulo de Tarso fala para ele: olha, a polícia está no caso, o antissequestro está no caso, vai sobrar para todos nós vamos para a cadeia, só tem uma solução: mata essa criança porque ela me reconheceu. Então, nesse momento, eles chegam na brilhante ideia, na coisa abjeta, de matar a criança e enterrar na própria casa até a poeira baixar para ele poder se desfazer depois do corpo. Coisa absurda. Esse motoboy estaria com a mulher e a filha na casa, elas sairiam. Ele dopa a criança, pergunta para ela se ele quer tomar um tipo de achocolatado, ele fala que sim, e pede até como ele quer, se quer quente ou se quer frio, e coloca remédio para dormir. O menino dorme, eles trocam a roupa do menino e eles põem o menino, faz uma cova rasa, colocam o menino na cova, efetua 2 disparos, com detalhe, com silenciador. Ao conversar com os vizinhos confirmaram para nós, primeiro, que o policial frequentava a casa. Inclusive tinha ido lá outras vezes, inclusive com a mulher. Segundo, que naquela manhã, na manhã do sábado, ele foi. E os vizinhos disseram que além dele ter ido, estranhamente estava muito simpático, porque ele sempre entrava carrancudo para ir visitar o motoboy, e dessa vez ele fez questão de cumprimentar as pessoas, sorrir, então chamou a atenção. O PM, ele nega, o policial Paulo de Tarso nega que tem ele, mas depois ficou comprovado. O outro policial, uma funcionária, testemunhou dizendo que escutou uma conversa entre os 3. O motoboy, o Paulo de Tarso e o outro policial. E nessa, esse policial diz o seguinte: a minha parte, eu vou ficar só na observação. A minha parte eu quero que o suficiente para dar para comprar um carro. Então tinha essa conversa, que essa testemunha, de forma firme, por diversas vezes, confirmou isso aí. A vida imita a arte. Muito se culpou o filme O Clube da Luta no caso do atirador do shopping. E o filme, nesse crime, não tinha qualquer influência na ação dos criminosos. Suzanne von Richthofen assistiu ao seriado CSI para aprender a construir um crime perfeito. O crime, ainda bem, não foi nada perfeito. No caso de Ives Otta, o cinema acabou sim sentenciando o destino do garoto de apenas 8 anos. Outro fator que chamou a atenção nesse caso foi que nós descobrimos que o policial Paulo de Tarso, ele tinha uma videolocadora. E um dos filmes que ele assistia de forma repetida, segundo a informação que nós obtivemos, era O Preço do Resgate, com Mel Gibson. E esse filme trata de um sequestro de criança. E esse filme, além de tratar de sequestro de criança, tem um diferencial. O autor do crime é policial. E tem um outro diferencial. Esse policial só é descoberto porque a criança sobreviveu. Então, uma teoria que prevaleceu é que talvez esse filme tivesse estimulado um crime. Aquele dia, mais ou menos 19 horas, já estava escuro. A família da minha esposa
veio em casa e fizemos uma oração, né? Pai Nosso, uma corrente grande. E a minha esposa fala assim: Deus, eu deixo nas suas mãos o Ives. Quando ela terminou de falar isso, o telefone toca. Aí da delegacia de sequestro, eu atendi e falei assim: pois não. Aqui da delegacia de sequestro, encontramos o Ives. Mas você sabe, quando você fala, puxa, encontrou o Ives, aquela alegria. Eu e minha esposa abraçamos, né? Mas encontraram o Ives agora. Mas nossa. Mas quando eu peguei para agradecer, a notícia era negativa. Nós encontramos o Ives, mas o Ives, infelizmente, está morto. Aquele momento eu saí da sala, eu e minha esposa, fomos para a rua, mas nós demos aquele grito, um grito de desespero, sabe? Que até os vizinhos que estavam dormindo já acordaram assustados, porque os vizinhos não sabiam que o Ives estava sequestrado. Naquele momento foi um grito de desespero, eu e minha esposa. Achamos que o Ives estava vivo, mas já estava 10 dias enterrado dentro da casa do sequestrador. Eu fui, pessoalmente, eu fui junto com o Dr. Marcos para a casa da vítima para passar essa notícia, né? Falei, olha, vamos preparado porque é um pai que está emotivo, que está abalado e vai querer, às vezes, descontar na gente. Então mantenha a frieza, mantenha a tranquilidade. Para mim foi frustrante no sentido de não encontrar a vítima viva e ao mesmo tempo aliviada por dar uma resposta para os pais. Eu acho que o maior sofrimento é você ter uma pessoa desaparecida e não ter nenhum indício de que ela esteja viva ou não. Ele veio na minha direção, me abraçou chorando, me agradeceu e falou: doutor, eu tenho plena certeza que se fosse pelo senhor e sua equipe, o Ives estaria vivo essa hora. Aquilo me pegou também de surpresa. Não imaginei que fosse aquela reação que ele ia ter, né? E aí é aquela situação que você tem que manter realmente um controle emocional para você não desabar e começar a chorar junto com a família. Porque uma coisa que eu nunca vou esquecer é o pai e a mãe mostrando o caderninho do filho, caderninho de escola, e as coisas dele que ele escreveu, a forma carinhosa que ele tratava os pais. A gente fala assim: puxa vida, o que eu posso fazer para a vida da gente voltar ao que era antes? Porque eu era muito feliz, a minha família era muito feliz. Eu podia estar vendido tudo que eu tinha na época, dado para os sequestradores, mas eu queria meu filho de volta. Mas quando eu vi meu filho dentro do caixão, lacrado, que eu não tive oportunidade de nem ver o rosto dele, né? Eu queria abrir, meu pai na época falou assim: não, filho, deixa assim e ver a imagem do filho como que era antes. Eu vivi com muito ódio dentro da minha casa, onde naquela época eu tinha até parado de fumar. E eu comecei a voltar a fumar de novo. Comecei a beber. Comecei a ter insônia. Às vezes dormia, mas acordava de madrugada. Estou esperando um sonho pesadelo que eu tinha, meu filho gritando socorro. E ficava andando na sala. Chegava em casa, naquele momento, entrava no meu barzinho, pegava minha garrafa de uísque, enchia o copo americano
e ficava bebendo. Até ver se eu conseguia dormir. E isso era diariamente. Toda semana era garrafas e garrafas de uísque vazio. A condenação maior é para quem sofre. Agora, para o criminoso, o cara teve direito de fazer faculdade, teve direito à liberdade, não pagou seus 43 anos, que é máximo 30, fica 6, com direito de ser doutor ainda. Então é isso que é revoltante. Eu estava com aquela vingança de fazer justiça com as próprias mãos dentro do fórum. E um dia eu estava andando, fumando um cigarro atrás do outro, mas com a arma na cintura. A minha esposa, naquele momento, chamou minha filha, a Vanessa. As duas sentaram e falaram assim: Márcia, vem cá. Senta aqui. Olha para mim, olha para sua filha. Eu sei o que você está pensando. Agora, pensa no seu filho, o Ives. Quanto que você vai prejudicar ele? Quanto que você vai prejudicar a gente também? Se você for lá matar eles, você vai ser condenado. E quantos anos você vai fazer a gente sofrer? Eu fiquei naquele momento pensando, falei, ela tem razão. O Ives não só foi um filho para mim, ele foi um grande mestre que veio me ensinar a amar, respeitar e perdoar. Então foi a primeira foto que eu encontrei quando falou do falecimento do meu filho. E essa imagem que ficou pelo mundo, né? Olha, eu sei que tudo que eu estou fazendo pro Ives. Um dia que eu partir, eu tenho certeza que o Ives vai estar com os braços abertos para mim e me abraçar e falar assim: pai, nossa missão está cumprida. Eu tenho orgulho de dizer que sou pai do Ives. Eu tenho certeza, Masataka. Eu tenho certeza que o Ives também te recebeu de braços abertos e te contou do orgulho que ele sempre teve de ter sido seu filho. Em 24 de fevereiro de 2021, Masataka Ota faleceu aos 63 anos em decorrência de um câncer que já tinha se espalhado para o pulmão e para os ossos. Ele deixou a esposa Keiko e 2 filhas. A mais nova nasceu 1 ano após a morte de Ives. Adelino Donizete Esteves, o motoboy que tirou Ives de casa e enterrou embaixo do berço de seu próprio filho, foi condenado a quase 46 anos de prisão. Os 2 policiais militares, Paulo de Tarso e Sérgio Eduardo Pereira de Souza, foram sentenciados a pouco mais de 43 anos de cadeia. Mas, em 2005, os 3 sequestradores de Ives Ota foram colocados em regime semiaberto. Os 2 policiais militares, Paulo e Sérgio, se formaram em bacharel de Direito e pediram para o pai de Ives entregar o diploma para eles. Masataka negou o convite. Em setembro de 1997, dias após a morte de Ives, os pais do garoto fundaram o Instituto Ives Ota, movimento que tem foco na paz e na justiça. Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime e da perícia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/OP Operação Policial, youtube.com/OP Operação Policial. No próximo podcast deste caso, vamos entender melhor sobre o caráter e a personalidade de um sequestrador. Para isso, eu converso com o time de especialistas da mente do programa Anatomia do Crime. Não perca! Não deixe também de seguir a produtora da série, a Media Land, nas redes sociais. É sempre @MedialandPlay. O podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox,
Deezer. Não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.